Já aconteceu algumas vezes de eu começar uma aula sobre química orgânica e o aluno comentar: "Nossa, professor, essa é a pior área da química". E aí eu perguntar para ele: "Por quê?". "Ai, professor, é só nome de composto, a gente só decora, só memoriza, é muito chato". Espera aí, você está decorando a química orgânica? Então você não está estudando de verdade, meu querido aluno. A química orgânica, ela é uma das mais belas áreas da química quando compreendida. Você passa a entender os porquês, você passa a compreender as estruturas dos compostos orgânicos, as características deles, as propriedades. Só que tudo isso é uma caminhada a passos lentos, porque a química orgânica tem sim os seus detalhes. E o meu objetivo nesse vídeo de hoje é te mostrar um pequeno detalhe da química orgânica que eu tenho quase certeza que você decorou. Mas que se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você vai compreender o porquê. E isso que é importante no estudo das ciências. Você, meu querido aluno, que já é seguidor aqui do canal, já vai deixar o like da confiança, porque você sabe que o vídeo vai te trazer algo de bom. Você, meu querido aluno, que é novo por aqui, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo relevante. Vamos falar então, gente, sobre alguns tipos de efeitos indutivos na química orgânica. Para a gente começar, eu preciso explicar para vocês o que é efeito indutivo. A palavra indutivo significa induzir. Aí, na química orgânica, no contexto da química, a gente fala de carga. Então, efeito indutivo é um efeito de induzir uma carga. Vou começar mostrando para vocês um exemplo bem simples. Imaginem que eu tenha esse composto aqui, tá? Nós temos aqui um carbono fazendo 4 ligações, das quais 3 são com hidrogênio e uma é com um átomo de flúor. A gente sabe que a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é baixa. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, mas não é uma diferença significativa. Agora, o flúor e carbono, a história já é outra. Todos vocês bem lembram que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade da tabela periódica. E o que é eletronegatividade? É uma tendência de puxar os elétrons de uma ligação. Quando você tem, por exemplo, uma molécula como o HF, na hora que a gente representa a escrita dessa molécula, a gente escreve desse jeito aqui no papel, ó, H-F. E aí todos entendem que o traço é a representação de uma ligação covalente, mais especificamente uma ligação do tipo sigma. O flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Eu sempre falo para os alunos do meu curso que a eletronegatividade é como se fosse um cabo de guerra. Imagina duas crianças ali brincando de cabo de guerra, né? Eu vou fazer um desenho bem simplesinho aqui, ó. Duas crianças ali brincando de cabo de guerra, beleza? Aí tá aqui uma ponta do cabo, tá aqui a ponta do outro cabo. O cabo, a corda, na analogia, é a ligação química, é o par de elétrons, e são duas crianças diferentes. Ora, sempre vai ter uma criança que é mais forte que a outra. E a criança que for mais forte, ela vai puxar mais a corda para o lado dela. Conseguem imaginar a cena? Então visualizem essa cena na cabeça de vocês. Duas crianças lá brincando com cabo de guerra, puxa daqui, puxa de lá, só que uma delas é mais forte. A criança que é mais forte, ela vai puxar mais a corda para o lado dela. Como a corda são os elétrons, quem puxa mais elétrons fica ao redor de si com um ambiente negativo ou ambiente positivo? Logicamente, um ambiente negativo. Então, supondo que essa criança aqui, ela seja a criança mais forte do que a primeira, o que vai acontecer é que essa criança, por ter mais corda do lado dela,
ela vai ficar com uma carga que a gente chama de parcial negativa, representamos assim, e a outra criança vai ficar com uma carga parcial positiva. Cargas parciais, de um modo geral, são cargas resultantes da diferença de eletronegatividade entre dois elementos. O elemento que é mais eletronegativo fica ao redor de si com uma carga negativa, com um ambiente negativo, e o cara que é menos eletronegativo fica ao redor de si com uma carga positiva ou com um ambiente positivo. Acho que é bem fácil de entender isso aí. Lembrando, eu estou indo nesse vídeo bem devagar porque eu estou me baseando estou partindo do princípio que você tem dificuldade e estou partindo do princípio que você não aguenta mais assistir aula que só te empurra esse conhecimento goela abaixo e você tem que decorar. Eu quero te fazer compreender. A minha missão aqui na internet é abrir a mente dos meus seguidores para entenderem a química, beleza? Professor, legal, entendi a analogia do cabo de guerra. Quem puxa mais a corda tem mais corda, quem tem mais corda tem mais carga negativa, porque a corda é negativa. Beleza. Agora, numa ligação, professor, muito bem. Aqui no HF é a mesma coisa. Eu estou representando essa ligação assim, ó, por uma questão de desenho mesmo, tá, galera? Uma questão de desenho. Só que a gente sabe que se a gente fosse tentar desenhar uma coisa mais perto da realidade, é como se fosse assim, ó. Vocês perceberam que essa ligação ela está mais para o lado do flúor do que para o hidrogênio? Porque o flúor é o cara mais eletronegativo, então o flúor vai ficar ao redor dele com uma carga parcial negativa e o hidrogênio com uma carga parcial positiva. Vamos aqui para o exemplo que eu utilizei na abertura do vídeo. Ó. Nós temos aqui uma ligação flúor-carbono. O flúor, ele é um cara que tem carga negativa, certo? Ele é o mais eletronegativo. Então, o flúor ele vai ficar com uma carga negativa e ele vai, por consequência da alta eletronegatividade dele, ele vai induzir uma carga positiva no átomo que está conectado a ele, no carbono. Então, percebam que o carbono é como se ele, por natureza, não tivesse essa carga positiva. Só que quando o flúor se liga com o carbono, pela alta eletronegatividade do flúor, ele acaba induzindo o carbono a ter uma carga positiva. Nós chamamos isso, então, de efeito indutivo. Existem vários tipos de efeitos indutivos. O meu objetivo aqui no vídeo não é usar termo muito técnico nem classificar os efeitos indutivos, mas é abrir a tua mente para que com esse entendimento você possa usar em outras partes da química a mesma lógica, beleza? Bom, uma vez que você entendeu a lógica do que é efeito indutivo, é um átomo que tem uma determinada carga, ele induz uma carga oposta no seu vizinho. Então, isso é efeito indutivo, ok? Bom, eu quero saber dessas duas substâncias que eu vou desenhar, qual delas tem maior acidez na água? Vamos lá, então. A primeira substância que eu vou desenhar aqui para vocês olharem é o ácido acético. Então, a gente sabe que o ácido acético é um ácido carboxílico que ele tem 2 carbonos, ok? E eu vou desenhar aqui do lado uma outra molécula semelhante ao ácido acético. Só que eu vou colocar aqui, ó, um átomo de cloro substituindo um dos hidrogênios do ácido acético, beleza? Então, a pergunta agora é: qual dos dois tem maior acidez na água? Ah, professor, o segundo tem maior acidez porque eu decorei que toda vez que coloco um halogênio, a acidez dele aumenta. Talvez muitos de vocês até soubessem que o segundo composto é mais ácido. Agora me explica o motivo, de forma ultra mega detalhada. Aí, meu amigo, é uma parcela ínfima de alunos que consegue dar essa explicação. E são esses que acabam tendo melhor desempenho nos estudos porque compreendem aquilo que estão estudando. Vamos comigo aqui, galera. Nós, de um modo geral, representamos as ligações por traços. Essa representação por traços, ao mesmo tempo que ela é muito prática, né? Coloca um traço para representar uma ligação. Ela, às vezes, nos distancia um pouco do que é a realidade de uma ligação química.
A gente sabe hoje que uma ligação química, ligação covalente, ela é fusão de orbitais. E orbitais são regiões do espaço onde é mais provável de se encontrar o elétron. O que eu quero dizer para vocês com essa conversa toda? Que, de um modo geral, a gente espera que os elétrons, ou boa parte desses elétrons, estejam ali entre os átomos, mas eles podem estar se movimentando ao longo da estrutura, criando uma coisa que nós chamamos de nuvem eletrônica. Então, a partir desse momento do vídeo, toda vez que eu falar nuvem eletrônica, entendam que são elétrons que se movimentam aqui na estrutura, e isso existe e é absolutamente normal. Então, essa molécula aqui ela tem uma nuvem eletrônica. Claro que, de um modo geral, a nuvem eletrônica ela tende a se concentrar majoritariamente em átomos que são muito eletronegativos. Tipo oxigênio, por exemplo, é um cara muito eletronegativo, ele concentra uma densidade de elétrons maior. Cloro é um elemento muito eletronegativo, concentra uma densidade de elétrons maior, beleza? Qual é a definição de acidez de uma substância? O que é para você, meu querido aluno, uma substância muito ácida? Professor, eu acho que uma substância muito ácida é aquela que queima. Eu acho que ácido forte, professor, é aquele que se a gente tocar, ele vai queimar. Não, esse não é o conceito químico de ácido forte. Isso que você falou é um ácido corrosivo. Existem ácidos que são corrosivos, né? Que se meter a mão ali vai dar ruim. E existem ácidos que não são corrosivos. E isso não necessariamente tem relação com a força no sentido químico da palavra. A força de um ácido ela está relacionada à facilidade ou dificuldade que esse ácido tem em liberar o seu hidrogênio na forma de H+. Lembrando que essa molécula orgânica ela tem vários hidrogênios, só que o hidrogênio que é ionizável num oxiácido é o hidrogênio que se liga ao oxigênio, tá? Então esses hidrogênios aqui que estão ligados a carbonos, eles praticamente não se ionizam, tá? Agora o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, esse sim pode se ionizar. Então quando eu falar de hidrogênio ionizável, eu estou falando desse hidrogênio aqui no primeiro composto e desse hidrogênio no primeiro composto. Vamos supor que você tenha 100 moléculas de um ácido. Você joga essas 100 moléculas desse ácido na água. E dessas 100 moléculas, 95 delas liberam o íon H+. De 100 moléculas, 95 liberaram H+. Pô, professor, esse ácido ele é bastante forte, não é? Exato. O conceito de forte está atrelado a isso, a capacidade que um ácido tem de soltar o H+ quando você joga ele na água. Agora, se você pega, por exemplo, um outro ácido, pega 100 moléculas desse ácido e joga na água, e aí dessas 100 moléculas, 2 liberaram um H+, quer dizer que aquele ácido é fraco. De 100 moléculas, 2 liberaram H+? Pô, quase nada. Ácido fraco. De 100 moléculas, 95 liberaram H+? É um ácido forte. Professor, mas o que faz um ácido liberar com mais facilidade ou mais dificuldade esse H+? Bom, numa molécula orgânica, isso tem relação com a proteção que está sendo feita desse hidrogênio. Eu vou usar palavras simples. Poderia estar usando aqui palavreado técnico, mas vou usar palavras simples. Imagina que esse hidrogênio aqui, gente, ele tem uma determinada proteção aqui. Existe uma nuvem de elétrons que o reveste, tá? Tanto da própria ligação dele, como elétrons que podem estar na estrutura de um modo geral. E aí o que acontece? Quanto mais desprotegido estiver esse hidrogênio, mais fácil ele sairá daqui. Se ele sai mais fácil, o ácido libera mais H+. Quem libera mais H+, é mais forte. Portanto, na hora de avaliar a acidez de um ácido carboxílico, por exemplo, eu vou avaliar o quão fácil ou quão difícil está de tirar este hidrogênio daqui. E uma das espécies químicas que afeta isso é a presença de um halogênio na cadeia. O halogênio
afeta a facilidade ou a dificuldade que nós vamos tirar esse ácido. Professor, como que esse halogênio ele afeta? Vamos lá. Todos vocês concordam comigo de que o cloro é um elemento bastante eletronegativo, certo? E se ele é um cara muito eletronegativo, isso significa que ele puxa elétrons para ele. Ó, coloquei aqui com uma setinha vermelha, para vocês entenderem. Ah, o cloro ele puxa elétrons, não é, professor? Sim, ele está exercendo um efeito indutivo de puxar elétrons. Só que esse efeito indutivo de puxar elétrons, galera, ele não existe só na ligação que o cloro está fazendo, mas ele vai se estender ao longo das demais ligações na cadeia carbônica. Então, quando o cloro puxa elétrons do carbono, é como se ele fizesse uma força. Vamos fazer uma analogia aqui, né? O cloro está puxando. Quando ele puxa esses elétrons, ele vai acabar puxando também, ó, um pouquinho desses elétrons aqui, vai puxar um pouquinho desse aqui, vai puxar também um pouquinho desse aqui. O efeito indutivo se estende ao longo de uma cadeia carbônica. Mas eu preciso deixar muito claro para você, meu querido aluno, que ao mesmo tempo que ele se estende ao longo da cadeia carbônica, ele se perde. À medida que as ligações vão passando, vão se distanciando da fonte do efeito indutivo, esse efeito indutivo vai se tornando cada vez mais fraco. Analogamente, é como se fosse assim, ó. Imagina que eu tenha um flúor ligado a um carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono e aqui vai embora, certo? Olhem só essa analogia, vocês vão entender. Flúor é um cara muito eletronegativo. Então, o que ele vai fazer com os elétrons desse carbono? Ele vai puxar muito. Então, esse carbono ele vai ficar com uma grande carga positiva. Eu desenhei um símbolo aqui grandão. E professor, e esse carbono aqui? Ele já não sente esse efeito. Sente. E esse carbono aqui, ele sente o efeito que o flúor está exercendo nele. Só que o efeito indutivo que o flúor exerce nesse segundo carbono já é menor. Então, é como se esse carbono ficasse com uma carga positiva, ó, menor. E esse carbono aqui, ó, já vai ficar com uma carga positiva menor ainda. Esse aqui, quase nada. O efeito indutivo se perde ao longo da cadeia carbônica, ele se perde ao longo das ligações. De forma que esse carbono aqui, que está para cá, ele já praticamente não vai sentir o efeito de eletroatração que o flúor exerce. Faz sentido isso? Então é como se, por exemplo, eu tivesse numa brincadeira num cabo de corda, num cabo de guerra, perdão, coletivo, e eu sou muito forte. Eu puxo, quem vai sentir mais é a primeira pessoa que está conectada comigo. As outras elas vão sentir um pouco da minha força, mas vão sentindo menos à medida que a força vai se propagando na corda. Legal? Então aqui, galera, o cloro ele exerce um efeito indutivo que se propaga ao longo dessas ligações. Esse efeito indutivo que o cloro exerce não é um efeito de atração de elétrons? É, professor, o cloro puxa elétrons. Lembra que eu falei para vocês que o que faz um composto ser mais ácido ou menos ácido é o quão esse hidrogênio está protegido ou desprotegido por uma nuvem eletrônica. Se esse hidrogênio estiver muito protegido, é mais difícil dele sair. Se é mais difícil dele sair, menor é a acidez. Se esse hidrogênio estiver mais desprotegido, mais vulnerável, é mais fácil dele sair. Quanto mais H+, o ácido libera, mais forte ele é. Qual dos dois hidrogênios está mais vulnerável? O segundo, do segundo composto. Por quê? Como o cloro ele exerce um efeito indutivo de trazer a nuvem eletrônica para perto dele, em comparação com a outra molécula que não tem esse cloro fazendo esse efeito, tá? Ah, professor, mas tem o oxigênio aqui puxando os elétrons. Só que o oxigênio você não conta, sabe por quê? Porque ele está presente nas duas moléculas, ele não é o diferente de um para o outro quando você está comparando. Então, o oxigênio que existe aqui, galera, é o mesmo nas duas moléculas. Então, não vou olhar para ele. Eu vou olhar para a diferença. A diferença está na posição do cloro. E o que esse cloro faz a mais nessa segunda molécula que não faz na primeira?
puxa os elétrons para ele. Se o cloro puxa os elétrons, quer dizer que essa nuvem eletrônica vai estar mais deslocada para o cloro. Se essa nuvem eletrônica está mais deslocada para o cloro, significa que esse hidrogênio está mais desprotegido, porque a nuvem eletrônica está mais concentrada no cloro. Hidrogênio mais desprotegido sai mais fácil, por isso que esse composto é mais ácido. O segundo composto é mais ácido que o primeiro. E professor, então eu posso dizer que se eu estiver comparando dois ácidos carboxílicos e um tem halogênio, um elemento muito eletronegativo, como um halogênio, e o outro não, o que tem halogênio tende a ser mais ácido? Exatamente, tá? Se esse halogênio estiver mais próximo ali do hidrogênio, a tendência sim é que ele seja mais ácido. Essa é a lógica, galera, do efeito indutivo. E isso é a química orgânica compreendida. Em nenhum momento você decorou nada, eu te falei para você decorar alguma coisa, você compreendeu um dos pontos do efeito indutivo. Agora existem outros detalhes, como por exemplo, eu poderia falar para vocês que quanto mais halogênios eu colocar aqui, mais eu aumento esse efeito indutivo. O efeito indutivo do flúor é mais forte do que o efeito indutivo do cloro. Eu poderia mostrar dois ácidos carboxílicos, um com o halogênio perto do hidrogênio, outro halogênio mais distante. Tudo isso vai exercer um efeito, mas farei a segunda parte desse vídeo se tiver muitos comentários. Claro, galera, se vocês quiserem que eu continue essa novela de efeitos indutivos, te explicando os porquês, as outras vertentes, os outros tipos de efeitos indutivos, coloque aqui para mim nos comentários, tá bom? Se esse vídeo bater bastante comentário e bastante like, eu faço para vocês a continuação nessa pegada. Química orgânica entendida, porque aqui no canal vocês sabem que a parada é diferente. A parada é para quem gosta de estudar, para quem valoriza a compreensão da química. Beleza, meu querido aluno? Vou ficando por aqui, conto com seu likezão. Não esquece de deixar o like, ajuda pra caramba o trabalho do professor. Se você quiser fazer parte da minha turma de revisão do Enem, revisão topíssima, 60 horas de aula, melhor revisão, galera. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!